Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande satisfação estarmos mais uma vez aqui com vocês. Aqui é seu amigo em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa, aqui da cidade de Presidente Epitácio, e esse canal tem sido uma bênção, tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, muitos obreiros ou obreiras da casa do Senhor. Tem sido de grande relevância para o ministério de muitas pessoas. E sabendo dessa importância, nós temos aqui subsídios de EBD, nós temos porção de EBD, nós temos aqui vários conteúdos e hoje fez por bem, devido ao tema de domingo da nossa lição da nossa escola dominical, que vai falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Já é importante destacar que é a missão da Igreja de Cristo, ou seja, da verdadeira Igreja de Cristo Jesus. Fiz por bem, senti no meu coração aqui falarmos sobre os 4 pilares da Igreja primitiva. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreva aí, deixa o seu like ou o seu comentário. Não é para a nossa promoção pessoal, mas sim para crescermos no nosso canal e que esse YouTube venha apresentar esse vídeo para outras pessoas. Na medida que você dá esse apoio para nós, queridos, eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu faço aqui voluntário. O YouTube vai ver que você está interessado, que alguém está interessado, e vai apresentar esse vídeo para outras pessoas. Então é importante o seu like, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento também é muito importante, porque você, meu amigo professor ou professora que vai ministrar o domingo, né? Você precisa desse subsídio, dessa porção para complementar na sua sala de aula. Aqui eu não escondo a verdade, aqui nós falamos a verdade, verdade bíblica, não é nossa. Nós temos mais pessoas que têm mais capacidade do que eu, que também têm os seus canais aqui. Por exemplo, nós temos o da nossa igreja, né? Nós temos o Portal EBD, da nossa igreja sede ali em São Paulo, que é o pastor Caramuru, que por fim, eu sempre, quando tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele, eu tenho o seu contato, eu envio para ele, tirando todas as minhas dúvidas, porque eu não sei o tudo. Eu ainda continuo aprendendo. E o Caramuru sempre nos traz um ensinamento, né, muito bíblico, muito ilustrativo para a minha vida. E isso tem sido de muita relevância e edificação. Muito bem, vamos aqui falarmos sobre os 4 pilares da igreja primitiva. Mas para isso, precisamos ler o texto. Precisamos começar com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a fonte de todas as coisas. É a fonte de toda a origem, de toda a pregação da palavra. Então, precisa-se começar com a Bíblia. Há muitos pregadores que nem carregam a Bíblia ou talvez nem levam a Bíblia mais para a igreja. Então, é importante que nós não esquecermos de carregar a Bíblia física, que é muito importante, para você saber manusear a Bíblia. Infelizmente, né, muitos não conseguem, às vezes, achar o capítulo de Gênesis, porque fica muito preso na Bíblia digital. E pastores, obreiros, viu? Não é membro comum. Então é muito importante você carregar a Bíblia. Criticando muitos dos jovens, mas isso está aí no meio dos obreiros também. Então é importante você carregar a Bíblia Sagrada. Muito bem. Atos capítulo 2, versículo 42, somente depois nós vamos continuar. Muito bem. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem, queridos, nós vamos aqui falar sobre os 4 pilares da igreja primitiva. Primeiro ponto, o que é um pilar? O que é pilar? Porque nós vamos falar sobre pilares, porque é 4 pilares. Pilar é o quê? Se você for no dicionário Aurélio Português, lá você vai ver que ele vai explicar, primeiro, que é um elemento vertical, ou seja, vertical é para cima, subindo. É um elemento vertical da estrutura de uma construção que suporta determinada carga. Então, pilar
como nós já vimos aqui no dicionário, é algo que suporta o peso ou a carga de uma estrutura. Vamos usar aqui o exemplo de uma casa. Jesus, ele usou o exemplo de duas casas. A casa que ouve a palavra e a casa que não ouve. Já nós vamos falar sobre isso. Então, essa casa que tem esse pilar, pode vir o vento que for, como diz Efésios 4,14, os ventos de doutrina que for. Que a sua casa, o vento pode até soprar nela, mas não vai abalar a sua estrutura, porque ela tem um pilar de sustentação. Então aqui nós vamos falar sobre 4 pilares, porque uma casa não pode ter um só pilar. Toda casa, no mínimo, precisa de 4 pilares. E nós, como casa do Senhor, precisamos desses 4 pilares. Muito bem. Atos dos Apóstolos, queridos, e você já viu aqui que eu falei sobre os 4 pilares da igreja primitiva. Só que Atos capítulo 1, nós vamos ver aqui, e alguns versículos posteriores aqui, nós vamos entender aqui, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem escreveu Atos também foi Lucas, né? Lucano. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aqui em Atos fala que Jesus começou a fazer. Então, Atos dos Apóstolos é aquilo que os apóstolos continuaram e não tem ponto final. Então, hoje a igreja continua os Atos dos Apóstolos. Os atos que os apóstolos fizeram, nós precisamos continuar. Então eu falei aqui sobre os 4 pilares da igreja primitiva, que começou com ela, o que Jesus começou, e a igreja precisa dar continuidade naquilo que Jesus começou. Eu li aqui Atos 2:42. Só que você que não tem ainda a Bíblia viva, eu incentivo você a ter uma. Não para você levar para a igreja, ou se quiser ler, mas leva a Bíblia normal, corrigida também, a comum. Ou a atualizada, mas a comum, a do culto. É importante para termos uma leitura bem maravilhosa, para que todos possam entender. Então, na Bíblia viva, que um pai escreveu para o filho, né, em português, para que ele vinha a ter um melhor entendimento, então a Bíblia viva te ajuda a você ter algum melhor entendimento de algumas coisas que são obscuras, porque foi escrito em hebraico e grego, gente. Então, muitas coisas são obscuras a nós. Quer ver como falar em Pedro, cirandar, fala mexer. Então, é algo que traz um entendimento melhor para nós. Muito bem. Na Viva vai dizer assim, Atos 2:42, olha só. E todos continuaram firmes no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na Bíblia Viva, enquanto na Almeida Atualizada fala que perseveraram, a corrigida também, aqui na Viva vai dizer que eles continuaram firmes. Então, quando fala aqui, queridos, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, mas o que é doutrina? Não é costume local. Doutrina é o ensino da palavra. Doutrina vem do grego didache, é o ensino da palavra, ou seja, que é também dos pilares da Reforma Protestante no século XVI por Martinho Lutero, onde ele colocou na porta do templo do castelo de Wittenberg. Muito bem, mas aqui, querido, nós vamos entender que já começa pela palavra. O primeiro pilar é a palavra.
E tudo que não se começa pela palavra, a palavra precisa estar no começo, precisa estar no centro da igreja. Precisamos mais do que nunca voltar para as Escrituras, voltar, queridos, para a Bíblia Sagrada. Perseverar aqui significa que eles continuou fazendo aquilo que Jesus fez, aquilo que os apóstolos fizeram. Perseverar na doutrina significa perseverar na palavra. Nós temos um vídeo aí, procure aí, sobre as 5 solas da Reforma Protestante, que é sola Escritura, somente as Escrituras, sola gratia, somente a graça, que é em latim, né? Sola glória, soli Dei glória, somente a glória, sola fides, somente a fé, sola Christus, somente Cristo. Sola Escritura significa o quê? Que é somente as Escrituras que Martinho Lutero falou. Não vou se prender aqui nas indulgências que eles faziam, mas o que ele disse foi que é somente as Escrituras. Não é as tradições humanas. Não é os dogmas criados por homens. Porque tem muitos dogmas que são criados por homens. Isso não é doutrina. Doutrina é o que Jesus ensinou, é o que os apóstolos ensinou. É a palavra do Senhor. Quando fala que eles perseveraram na doutrina, significa que eles permaneceram na palavra do Senhor. Eles ensinou a palavra. Mateus capítulo 4, 10 diz: nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, olha só, Mateus capítulo 4, perdão, não é o 10, é o 4 mesmo. O 10, Jesus repreende ele. Olha só, ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Veja que Jesus usou também as Escrituras. Satanás usava e também usava. Mas ele se equivocou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, isso é o quê? A doutrina. É o ensino da palavra. Então, quando fala que eles perseverou na doutrina dos apóstolos, eles perseverou ensinando a Bíblia no templo, nas casas, eles ensinavam a palavra do Senhor. Aonde eles iam, eles ensinavam a palavra. Jesus entrou lá em Lucas 4, na sinagoga, e abriu as Escrituras. Abriu seu rolo e leu a palavra. Segundo, na doutrina dos apóstolos, primeiro a palavra, querido. Por isso que a palavra precisa ter prioridade na igreja. Não pode ter um louvorzão e uma palavrinha. É preciso ter tempo, no mínimo umas meia hora, 40, 50 minutos, para você elaborar uma mensagem do começo, meio e o fim. Então nós vamos ver aqui, e na comunhão. Veja só, comunhão. Por quê? Porque uma igreja que tem a doutrina da palavra, que é ensinada na palavra, esse ensino vai levar ela a aproximar-se dos irmãos. Queridos, nós vivemos dias em que muitas pessoas gostam muito de Jesus, mas não gostam da igreja. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que você não vai na casa do seu irmão, que você não visita o seu irmão, que você acaba o culto, sai correndo, que está com pressa, e depois vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Eu não quero conversar com meu irmão, eu sou muito santo, e ele não ora, ele não é santo. O que é isso? Que evangelho é esse? Que evangelho você está recebendo? Que evangelho você está vivendo?
Veja que a doutrina faz ele se aproximar dos irmãos. E na comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Do grego, tem uma palavra antiga, koinono. Koinono é o quê? Parceiro do interesse comum, que vem de konos, que quer dizer comum. Ou seja, a ideia que se tem aqui é daquilo que se é comum, é de alguém que eu tenho como um parceiro, é de alguém que eu posso ajudar, é o meu parceiro ou um sócio, participo dos bens comuns, o que eu tenho não é meu, é dele também. Que vem também da palavra koinonia. Essa palavra koinonia quer dizer o quê? Comunhão. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como ele quem na luz está, Cristo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do teu Filho nos purifica de todo pecado. Veja que primeiro fala se andarmos na luz, ou seja, a luz me ilumina a eu ter comunhão. E quando eu tenho comunhão, eu também vou reter o perdão. Porque quem não tem comunhão também não tem perdão. Porque o perdão é condicional. Ou seja, eu só vou ter o perdão dos pecados, a purificação dos pecados, quando eu andar na luz, ter comunhão uns com os outros. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e e o que? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O evangelho envolve participação. É uma comunhão com Deus e com o próximo. A cruz é assim, ó. É vertical, comunhão com Deus, amar a Deus em todas as coisas, e horizontal, ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho cumprido isso? Você tem cumprido isso? Ah, eu não suporto ver ela, eu não suporto ver ele. Cuidado! Você está correndo um grande risco de perder a sua salvação. Ah, eu não perdoo. Cuidado! Ah, se ela quiser, ela vem até mim e se humilha. Cuidado! Quem tem que pedir perdão também é o que está ofendido. Talvez a pessoa ofendeu, mas de maneira imperceptível. Vai até ele, como diz a Bíblia. Mas esse é um outro tema. Veja que comunhão está junto com os irmãos, está em unidade, porque união é estar junto, unidade é estar interligado, entrelaçado. Se você vai no mercado, compra lá 10 batatas, você coloca na sacola. Se a sacola rasgar, cai todas no chão. Mas se você levar para sua casa, elas estão todas unidas. Se você fala, eu vou fazer um purê de batata, e você bate, maceta toda ela e mistura um com a outra, e aí você não sabe mais qual é qual. Por quê? Porque elas estão interligadas, entrelaçadas. Não é apenas união, mas é a unidade. Não é eu, não é irmã, não é... Não, é todos interligados. Com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, indo para o mesmo destino. Talvez pessoas diferentes. Talvez uma batata mais grande, uma batata mais pequena, uma mais amarela, outra mais escura. Mas na hora que faz o purê não dá para saber. Porque estão interligadas. Porque estão em unidade. Sem acepção de pessoas. Você faz o bem só para os seus amigos?
Ou você consegue fazer para os seus inimigos? Porque o evangelho é isso. Você ora só para Deus abrir as portas e abençoar os seus amigos? Ou também ora pelos seus inimigos? Reflitamos sobre isso. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, no partir do pão. Quando falamos sobre partir do pão, queridos, para nós não cometermos um equívoco, existem duas interpretações. A primeira interpretação é do pão, e eu vou provar aqui na Bíblia, tá? De fazer uma refeição comum de casa em casa. Partir o pão naquela época é mesmo que fazer um churrasco hoje. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 46, continuando aqui. E perseveraram unânimes no templo, partindo o pão, de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, o partir o pão aqui fala da refeição diária, que ele se reuniu a agapão, né? Aquela refeição familiar, que era costume daquela época. Vamos reunir na casa da irmã Maria, vamos reunir hoje na casa do irmão João, vamos na casa da irmã fulano, e assim se reúne e fazia as suas refeições diariamente. A segunda interpretação está em Lucas 22, versículo 19. E tomando um pão e dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, o pão tem duas representações. Primeiro, a refeição diária. Segundo, o pão é o símbolo do corpo do Senhor que foi partido, rasgado lá na cruz do Calvário. Então, o pão também é o símbolo, é um dos elementos do símbolo da morte do Senhor Jesus Cristo, que tem aspecto retroativo, mas também proativo. Tem aspecto do passado, mas também do futuro. Porque ele diz, lá na leitura da ceia, até que ele venha. E lá em Israel tem 4 cálices, né? Fala que Abraão, Isaac, Jacó. E o Messias, que eles não mexem nesse cálice. Então, queridos, nós vemos aqui que o partir do pão é a refeição e também é o símbolo da ceia do Senhor. A palavra pão, eu vou pegar aqui do latim, quer dizer panis, vem da palavra panis, né? Que vem da raiz da palavra pá, que pá significa nutrição. Então o pão ele nutre, então o pão ele deve ser nutrido e compartilhado. Você vai ver isso lá em João capítulo 6. Quando Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele distribuiu, ele partiu e distribuiu com todos que estavam ali. 5.000 além de mulheres e crianças. Ou seja, a ideia que se tem do pão é o símbolo do corpo do Senhor. Fala também das refeições, mas fala também do nosso compartilhamento. Fala do nosso doar, do nosso compartilhar com o próximo aquilo que nós temos. Domingo nós vamos estudar sobre a igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho, mas também a igreja na assistência social, queridos. O que eu tenho feito em prol do meu próximo? Você tem contribuído com a oferta missionária da sua igreja? Você tem ajudado? Eu tenho ajudado os necessitados? Não estou falando aqui de um ativismo social que ensina católico, muitos católicos, muitos espíritas, porque dá os seus bens, as suas caridades.
para fazer obra, para achar que a salvação vai ser por meio das suas obras. Não é isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça e para as obras, como diz em Efésios 2. O 9 e o 10. Pela graça, mas é para as obras. Então é importante o nosso compartilhar. É importante isso. Esse é o que? O terceiro pilar da igreja. Quando falamos sobre pão, queridos, quando falamos sobre pão, nos faz lembrar a mesa dos pães da proposição no Antigo Testamento, que era uma mesa de o quê? De 2 côvados de comprimento, 90 centímetros de largura, de um côvado de largura, 45 centímetros, e a sua altura, 1 côvado e meio, 70 centímetros. Está em Êxodo 25, do 23 ao 30. É a mesa dos pães da proposição. E ela era o quê? Para conter os pães sagrados. Suas argolas na mesa, né, servia para transportá-la, e era madeira de acácia, por ser medicinal, ainda evitava os fungos, para que parasitas poderiam contaminar os pães, ou seja, os pães não poderiam ser contaminados. Porque quem vai se alimentar é o sumo sacerdote, ele vai se alimentar e não pode comer com pão bolorento ou estragado ou contaminado. No santuário de Deus não pode ter nada contaminado ou que contamine. E eu vejo que eles entram no santuário e lá tem uma luz, um candeeiro, e tem essa mesa de 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Pão é o símbolo ali, esses 12 pães é o símbolo da presença de Deus entre o seu povo, o sustento de Deus, a provisão de Deus. Eles entram no santuário, eles são iluminados com uma luz e eles são alimentados e entram no Santíssimo. É chamado de pães da presença de Deus. E os pães, nos pães, como dizem Levíticos, os pães, existia neles o quê? Incenso nos pães. É a presença de Deus acompanhada com as orações do santo. A minha oração atrai a presença de Deus. Mas eu vou para o quarto pilar, que eu já vou agora. Mas antes, queridos, aqui fala sobre o quê? O pão da presença, né? Que esses pães ficavam ali para mostrar um sinal da presença de Deus no meio do seu povo, o alimento de Deus. E esses pães, eles eram organizados pelos coatitas. Primeiras Crônicas, vamos ler ali, Primeiras Crônicas, eles precisavam pôr em ordem todo sábado. Primeiras Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Outros dos seus irmãos, os filhos dos coatitas, tinham encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados, a qual eles eram preparados, ou seja, eles eram organizados na mesa. E o quarto pilar da igreja primitiva é o quê? Orações. A igreja, queridos, mais do que nunca precisamos orar ao Senhor. Veja que a oração, queridos, vem por último. Você não pode, queridos, orar sem perseverar na doutrina dos apóstolos, porque a sua oração não vai ser ouvida. Você não pode orar se não tiver comunhão com o seu irmão, a sua oração não vai ser ouvida. Você não pode orar se você não quer ter comunhão com o seu irmão, não parte o pão, é o partir do pão. Terceiro. E o quarto.
e nas orações, que é o quarto pilar da igreja. Que eu já abri um pouco antes para os irmãos entenderem, porque uma coisa está ligada com a outra, nenhuma está desvinculada com a outra. Porque não vem Atos, que eles sempre momentos dos apóstolos sempre orando. A igreja apostólica, ela orava. Atos 1, estão lá no cenáculo. Atos 2, recebe o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos tiveram a vida cristã saudável porque orava. Os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo quando estavam em oração, Atos 2. Atos 3, a cura daquele coxo foi quando Pedro e João iam para a oração juntos. Os apóstolos suportaram as perseguições, Atos 4, 31 e 32, porque eles oravam. Os apóstolos tiveram êxitos em seus ministérios porque priorizavam a oração. Atos 6, 4 fala do ministério, os diáconos, mas já oravam. Parece algo simples, selecionar diáconos, escolher diáconos, mas eles oravam. Veja que lá em Samaria receberam o Espírito Santo quando Pedro e João oraram por eles para receber o batismo com o Espírito Santo. Cornélio teve a visão do anjo lá em Atos 10, quando ele foi fazer a sua oração. Pedro foi orientado pelo Espírito Santo como agir em relação aos gentios quando estava em oração, Atos 10, 9. Pedro foi solto da prisão quando a igreja estava orando na casa, Atos 12, 5, na casa da Maria, mãe de João Marcos. E o versículo que nós lemos aqui, em cada alma, 43, em cada alma havia um temor, havia um respeito, uma reverência pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Hoje muitos perderam o respeito, a reverência. Tem alguém orando na igreja, alguém chega conversando, ou fica na porta, ou fica bagunçando, fazendo bagunça, né? Achando que a igreja é shopping, lugar de passeio. Não ora um minuto sequer quando chega. Aí quer batismo com o Espírito Santo, aí quer milagre, quer avivamento. Como? 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 Como eu alcançar isso? Por que não falar sobre Jesus? Atos. Aliás, Lucas, que também escreveu o livro de Atos, escreveu Lucas também, 3, 21 e 22. Os outros evangelhos não falam, mas ele fala quando Jesus vai se batizar, orando ele, 3 coisas aconteceu. O céu se abriu. Segundo, o Espírito desceu. Terceiro, houve-se uma voz, ou seja, uma mensagem que veio do céu. Quer receber mensagem do céu, igreja? Pastor que está me ouvindo, quer receber mensagem do céu? Quentinha do céu? É só orar. E essa voz falou, esse é o meu filho amado. Veja, um testemunho. A igreja que tem oração vai ter um testemunho. Alguém que tem um testemunho começou por Jesus. Em quem me comprazo, caráter. Então, é muito importante que nós entendermos aqui. Você entendeu aqui os 4 pilares da igreja primitiva. Então, compartilhe com o seu amigo ou com a sua amiga na rede social. Porque aqui você teve os 4 pilares da igreja primitiva, que está em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, primeiro pilar, e na comunhão, segundo pilar, e no partir do pão, terceiro pilar, e nas orações, o 4º pilar. Que aqui falou sobre a palavra, lembra das 2 casas? Nas 2 veio chuva, vento, enxurrada. Chuva, vento, enxurrada. Mas qual a casa ficou de pé? Qual a que continuou? Qual a que não abalou a sua estrutura e permaneceu? Aquela que estava na palavra. A que tinha o pilar da palavra. E Jesus Cristo, como diz Efésios, a pedra principal de esquina. Reflitamos sobre isso. Ficamos com essa palavra. Professor,
Aplica isso na sua sala de aula. Professora, aplica isso na sua sala de aula domingo, que vai falar já no texto áureo. Não tem problema você copiar aquilo que é bom, precisa se reproduzir. Ensina isso. Ensina sobre os 4 pilares da igreja primitiva. Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.